pessoal, tudo bem? Bom, eu estou aqui para explicar como é a minha parte na EP, tá? A parte de imunologia. Então, a gente disponibilizou aí alguns vídeos para vocês compreenderem melhor. Porém, qualquer dúvida, vocês podem aí entrar em contato conosco durante as aulas ou pelo e-mail, tá bom? Bom, a minha disciplina, que é a imunologia, ela vai ser abordada no primeiro bimestre, tá? Então, eu coloquei aqui alguns objetivos, né, que vocês terão que trazer na EP sobre a disciplina de imunologia, ok? Então, o primeiro objetivo, apresentar fundamentação teórica sobre a alteração do sistema imunológico dos idosos e relacionar com o aparecimento de doenças, tá? Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que buscar artigos científicos, livros de imunologia, que falem, né, sobre a alteração do sistema imunológico nos idosos, tá? Então, o que acontece com o sistema imunológico na idade avançada, tá? E relacionar com o aparecimento de doenças nessa faixa etária, ok? Então, quais são as doenças que são mais frequentes nos idosos e que estão relacionadas a alterações do sistema imunológico, tá? Vocês vão encontrar em livros de imunologia, de preferência o ABAS, né? O Reut também, ok? Então, lá vocês vão encontrar bem fácil. Para facilitar a vida de vocês, eu coloquei no nosso Drive, tá, de Fundamentos em Imunologia, eu coloquei uma pastinha chamada AEP Primeiro Semestre, Artigos de Apoio. Então, como vocês têm acesso a esse Drive, tá, lá tem alguns artigos científicos que falam sobre isso, tá, para ajudar vocês aí. É obrigado a usar esses artigos? Não, não é obrigado, tá? Mas eles são artigos de apoio que vocês vão encontrar bastante informação a respeito, ok? Segundo objetivo que contém a disciplina de imunologia, relacionar a diabetes com o quadro bucal do paciente. Então vejam que aí a gente tem tanto a disciplina de imunologia como a de patologia geral, né? Então, relacionar a diabetes com o quadro bucal do paciente. Então, relacionar a doença, certo? A doença com o que o paciente apresenta. O que o paciente apresenta? O que ele apresenta? Vocês vão lá no problema, tá? Lá na problematização, não na problemática, tá? Vão ler a problemática e vão ver que aqui existem algumas situações, tá? O palato estava todo avermelhado, os dentes inferiores estavam com mobilidade, né? E ou manchas acastanhadas, cavitadas na região cervical. A gengiva dos dentes inferiores sangrava bastante, o mau hálito era muito intenso, possuía uma ferida no lábio de baixo que não cicatrizava, ok? Aí depois vocês têm aí mais outras informações. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essas características aqui do paciente, tá? Que estão descritas na problemática, ok? E vão relacionar com a diabetes. O que a diabetes tem a ver com o quadro bucal do paciente? Tá? É como se fosse quase um justificar, tá? Façam a relação, então, da doença do paciente com o seu quadro bucal. Tá? Por que ele está com aqueles sinais, né, e sintomas, ok? Que mais? Deixa eu ver aqui. E o último que aborda a disciplina de imunologia é explicar os problemas frequentemente associados ao uso de prótese total no idoso. Tá? Então, por exemplo, perda óssea, né? A perda óssea ela está relacionada com o quê? Né? Perda óssea, que é essencial, né? A inserção dos elementos dentários, né? Ela está relacionada com as alterações no sistema imunológico? Será que está? Será que existe alguma linhagem de células do sistema linfóide que está associada com reabsorção óssea? Tá? Então dá uma olhadinha lá. Aí a imunologia se encaixa, ok? Então é isso em relação a fundamentos de imunologia, tá? Espero que todos tenham entendido. Obrigada.
Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Estou aqui para explicar a EP, tá? A parte de cariologia, para vocês entenderem melhor, tá? Então, o que a gente precisa da parte de cariologia se ater ao caso clínico? Ali no item 3, olhem lá, acompanhem lá na EP de vocês. Os dentes inferiores do nosso paciente idoso, né, estavam com mobilidade e manchas acastanhadas, cavitadas na região cervical, ou seja, este paciente já inicia ali um processo, né, de lesão cariosa. E aí, o que a gente pede na disciplina de cariologia? Para associar essas lesões de cárie do idoso com as alterações anatômicas, fisiológicas e salivares de sua cavidade oral. Então, além disso, relacionar a dieta do paciente com a sua condição bucal, né, e consequentemente sistêmica também, tá? Primeiramente, a gente precisa lembrar que existe uma redução do fluxo salivar conforme o avançar da idade pela diminuição do metabolismo, né? Então, é muito importante que vocês lembrem isso, tá? Para poder relacionar aí com essas lesões de cárie. E também a gente precisa saber que existe uma retração gengival ali nesse idoso, né, devido a ele apresentar alguns aspectos aí de alterações periodontais, tá? Então, essa raiz acaba ficando exposta e ele acaba tendo essas cáries na região cervical, tá? Um livro que vai auxiliar bastante vocês aqui nessa parte é Cárie Dentária, a Doença e Seu Tratamento Clínico, tá? Esse livro aqui está disponível na biblioteca da Unicesumar, ok? Então, a partir desta informação que eu já falei para vocês, né, vocês vão associar aí essas lesões, tá? E vão relacionar que tipo de dieta que esse idoso possui para que ele tenha essa condição bucal e também essa condição sistêmica, né? Por que que essa dieta leva a este tipo de condição aí, ok? Eu acho que da parte de cariologia tá bem simples, bem tranquila. E qualquer dúvida, vocês podem tirar comigo durante a nossa aula na quarta-feira de manhã. Um abraço, pessoal! Olá, pessoal, tudo bom? Vou falar para vocês em relação à disciplina de patologia geral, nosso posicionamento na EP, na atividade de estudo programada desse semestre, tá? Então, vou abrir aqui e compartilhar com vocês, tá? A nossa parte, onde engloba patologia geral, ficou no primeiro bimestre. Então, aqui tem alguns pontos que vocês devem prestar um pouco atenção. Eu vou explicar um pouquinho para vocês entenderem melhor e esclarecer algumas possíveis dúvidas em relação à disciplina, tá? Primeiro ponto aqui, vocês vão precisar apresentar uma fundamentação teórica relacionando patologia geral junto com o sistema imunológico, relacionando com o aparecimento das doenças, tá? Em idosos. Então, tudo que a patologia geral trata em doenças em idosos, com alteração desse sistema imune, vocês têm que realizar essa fundamentação teórica. Então, vocês pegam a patologia geral, principalmente quando principalmente quando contempla a parte de idosos, relacionando com as doenças. O outro item, depois eu vou falar das referências, tá? Mas o outro item é relacionar diabetes com o quadro bucal do paciente. Para a gente saber o quadro bucal do paciente, a gente tem que voltar aqui na problemática desse paciente, aqui é onde conta a história do seu José. Então, aqui está falando que é portador de diabetes, aí vai falar um monte de problemas relacionados a essas alterações, o que ele apresenta clinicamente, e vocês vão precisar apresentar o que é diabetes, está relacionado com o quadro bucal que ele está apresentando. Então, para isso, vocês têm que dominar um pouco o assunto de diabetes. Então,
na referência que eu vou passar para vocês, e é fácil de encontrar essa relação de diabetes com doença ou problemas bucais. Tem bastante literatura nesse assunto, então vai ficar tranquilo para vocês. E por último, explicar os problemas associados ao uso do prótese total no idoso. Então, ali está falando algumas alterações no quadro clínico frente ao uso de prótese total, e vocês vão ter que explicar o mecanismo, o que está acontecendo com esse paciente, a nível celular, a nível tecidual, o que está causando essas alterações da prótese. Então, na literatura, é fácil de encontrar também, relacionar a patologia geral com a prótese total, que ela causa. A gente já até conversou, deu alguns exemplos nessas primeiras aulas, então você já tem uma noção. E a referência que eu vou continuar passando para vocês é aquela bibliografia básica, o livro de patologia básica do Robbins, e acho que vocês vão encontrar tudo, principalmente diabetes, mais específico com a cavidade bucal e o quadro bucal e patologia bucal. Tem bastante artigos de revisão. Se vocês precisarem, me avisem que eu passo para vocês, tá? Mas é fácil de encontrar na literatura, em artigos científicos. E na bibliografia complementar a gente pode consultar o Bogliolo, que tem bastante conteúdo em relação a essas patologias, e o Rubin também, fundamentos de Rubin de patologia geral, tá? Então, na literatura vai ser fácil a parte de patologia geral, tem um amplo material para vocês, e qualquer dúvida vocês me avisem e me procurem, que eu ajudo a esclarecer e ajudo a pesquisa de vocês, tá bom? Bom trabalho aí. Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Robson Rezende e eu vou apresentar algumas orientações sobre a atividade de estudo programada para esse semestre. Vocês foram desafiados a desenvolver um aplicativo de assistência à saúde bucal do idoso, então é algo abrangente, e eu quero falar especificamente sobre a parte da prótese dentária. Esse desafio, esse estudo, nós podemos dividi-lo aí em dois momentos bem distintos. No primeiro momento, vocês vão levantar informações teóricas e, em um segundo momento, desenvolver uma proposta prática. Para esse primeiro momento, foi apresentado uma contextualização, ela está aqui, falando sobre a população que se pretende atender, e também foi criado uma problemática, que é a história do Seu José. Seu José é uma figura fictícia, mas ela representa e muito a população maringaense, e com base nisso, vocês vão levantar para esse primeiro momento as informações teóricas. Vocês vão carregar o tanque de vocês com informações sobre os principais problemas associados ao uso de prótese total nessa população. Não precisa se restringir à prótese total. Se quiser achar alguma informação relevante sobre prótese parcial removível, também é válido. Mas o objetivo é explicar os principais problemas frequentemente associados ao uso de prótese total. Para isso, vocês podem utilizar as diversas bases de dados que nós temos. PubMed é uma excelente base de dados, Cielo, portal da Biblioteca Virtual de Saúde, ou mesmo o Google Acadêmico. Eu ainda acho mais fácil procurar artigos direcionados na Cielo. É uma excelente
é uma excelente fonte de informação. E aí vocês vão levantar, fazer a busca dessas principais alterações associadas ao uso de prótese total. E em um segundo momento, depois disso aí vocês vão fazer essa entrega parcial e aí nós vamos poder avaliar o que vocês procuraram. E no segundo momento vocês irão desenvolver, prototipar esse software ou esse aplicativo. Esse aplicativo vai atender a demanda da população idosa. E se vocês identificaram, vamos dar como exemplo o seu José, vocês identificaram que o uso de prótese total está frequentemente associado a infecções fúngicas e essas infecções acontecem por conta de um tempo prolongado de uso da dentadura, pela falta de higienização. Vocês têm então essas informações e vocês descobriram que essas alterações estão associadas ao uso da prótese total e ao mau cuidado, má higienização, seja o que for. Aí vocês vão em um segundo momento apresentar uma proposta, pode ser um vídeo, no software de vocês aí pode ter um vídeo explicativo, pode ter aí uma ilustração, algo que vocês possam fornecer para o paciente, para o público-alvo, e que oriente ele a como evitar os problemas relacionados ao uso da prótese total. Então, se vocês definirem dessa forma, no primeiro momento, vou levantar os pontos principais, os problemas principais associados ao uso de prótese. E no segundo momento, eu vou apresentar quais os cuidados que ele deve ter para evitar os problemas identificados no primeiro momento. Tá? Então, fica bem amarrado a proposta, a problemática. Eu espero que, de certa forma, isso tenha esclarecido ou orientado vocês. E se por acaso surgir alguma dúvida, no decorrer da elaboração, nós estaremos à disposição para atender vocês. Tá joia? Então, bom estudo e até mais. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Carolina, da disciplina de Anatomia de Cabeça e Pescoço. Eu vim explicar para vocês, em relação à atividade de estudo programada deste bimestre, deste semestre, na verdade, o que nós gostaríamos relacionado à disciplina de Anatomia de Cabeça e Pescoço. Bom, alguns, como os colegas, os outros professores já comentaram também, em relação à disciplina deles, vocês precisam levar em consideração um contexto em que nós deixamos um texto relacionado aos problemas de saúde, tanto sistêmicos quanto bucais, associados aos pacientes de idade avançada, aos pacientes idosos. Vão levar em consideração também a problemática, em que a gente coloca aqui um caso de um senhor de 80 anos, portador de diabetes tipo 2, e que tem, segundo o relato da filha dele, tem apresentado uma certa apatia em relação ao convívio familiar, principalmente durante as refeições, pois ela comenta que o seu José, ele tem uma dentadura na arcada superior há mais de 20 anos e que nunca a substituiu. E ainda relata, que ele tem ausência de dentes na arcada inferior, foi feita uma prótese parcial removível, porém ele não conseguiu se adaptar ao uso dessa prótese. E aí tem aqui algumas características em que a própria filha coloca que ela mesma identificou na cavidade oral do pai, relacionada então à dentadura rachada, o palato que estava todo avermelhado, a gengiva dos dentes inferiores com um sangramento, ferida no lábio inferior,
Então, são algumas características relacionadas à idade, à condição bucal local e à condição sistêmica desse paciente. Em relação ao seu desafio, né, acho que foi bem explicado já, que será desenvolver um software ou um modelo de um aplicativo para fazer esse mapeamento do atendimento dos idosos nas UBSs. E em relação à disciplina de anatomia de cabeça e pescoço em si, nós já vimos uma parte dessas alterações em pacientes idosos, até mesmo nas aulas teóricas, mas vocês vão precisar fazer o quê? Aqui no item 4, anatomia de cabeça e pescoço, que tem uma certa associação com a imaginologia, então vocês vão descrever as alterações anatômicas e as consequências do edentulismo, tanto nos tecidos duros quanto nos tecidos moles da cabeça e pescoço. E fazer essa associação com alguns achados imaginológicos que, diante do que nós vimos que é possível de alterações anatômicas ósseas, esses achados imaginológicos eles vão ser uma consequência. Existem alguns capítulos de livro, dentre as referências que nós temos na anatomia de cabeça e pescoço, que relacionam então a anatomia do paciente desdentado ou a anatomia dos maxilares desdentados. E vocês vão conseguir colocar as alterações ósseas relacionadas então ao processo de reabsorção óssea, isso tanto na maxila quanto na mandíbula, as possíveis consequências disso, dessa reabsorção, as etapas de reabsorção e o que isso pode interferir, por exemplo, no uso de uma prótese total, a adaptação ou o período que pode ter essa reabsorção, né? Quanto tempo? Lembrando que é um paciente de 80 anos que faz uso de uma prótese total há 20 anos. Além disso, vocês podem colocar também as alterações que se relacionam com as arcadas dentárias. Então, a gente tem algumas relações entre os maxilares que elas vão sendo modificadas com o tempo, baseado nessa reabsorção óssea. E, além dessas alterações ósseas, a gente também tem alterações em tecidos moles. Então, tanto as alterações relacionadas à estética, à musculatura, que vai interferir também na estabilidade das próteses totais, como alterações na mucosa oral, alterações salivares, nas glândulas salivares. Então, vocês precisam fazer essa relação. E aí, enfim, né, por fim, associar com alguns achados imaginológicos também. Ok, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato durante as aulas ou a gente marca algum outro período para tirar dúvidas. Um abraço. Até mais. Pessoal, boa tarde. Aqui é o professor Humberto e eu gravo esse vídeo com a finalidade de orientá-los a respeito da EP do segundo ano, né? A EP intitulada Aplicativo de Assistência à Saúde Bucal do Idoso. Como vocês bem sabem, a nossa EP ela envolve diferentes áreas e dentre essas áreas envolve a disciplina de imaginologia. Disciplina essa que eu faço parte junto com a professora Luciana, né? O desafio da EP, como todos sabem, é desenvolver um modelo de software, né, ou um aplicativo que realize um mapeamento dos idosos atendidos em UBSs, né, fazendo o acompanhamento de cada idoso, considerando as características de saúde específicas. Além disso, né, foi orientado que seja considerado as características de saúde específicas do idoso e o envio de mensagens educativas sobre higiene, nutrição, manutenção de prótese, aparecimento de possíveis manchas e lesões. A disciplina de imaginologia, ela compõe a parte da entrega do primeiro bimestre, né? Então, no que tange a disciplina de imaginologia,
ela consiste, né, dessa associação com a área da anatomia de cabeça e pescoço. Esse quarto item que vocês visualizam na imagem, né? Então, o que é importante para a área de imaginologia, de radiologia, é a descrição, né, das alterações anatômicas e as consequências do edentulismo nos tecidos duros e moles da cabeça e do pescoço, associado com os achados imaginológicos. Então, ao descrever essas alterações anatômicas, né, alterações essas que com uma rápida pesquisa vocês vão conseguir saber quais são, de que maneira isso se reflete nos achados imaginológicos, em exames de imagens, certo? Eu acredito que seja autoexplicativo, mas de qualquer forma, tanto eu quanto a professora Luciana estamos à disposição para esclarecer possíveis dúvidas.